Deus abençoe, irmãos, a paz seja convosco. Vamos pregar aqui a palavra agora, aqui na Praça Joaquim Lúcio, cidade de Goiânia, Goiás. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, saudações de paz a todos que ouvem, que a paz esteja convosco, que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, com a graça do Senhor que nos é concedido, para assim anunciar o Evangelho. Pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. É escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonhe do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que crê. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, capítulo 21, vai dizer: ficará de fora os incrédulos, ou seja, somente os que crerem, forem batizados, serão salvos. Como Jesus falou em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e pregar o Evangelho a toda criatura. Os que crerem, forem batizados, serão salvos. Mas os que não crerem já estão condenados. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, amaram o pecado, este século presente. E a Bíblia diz para não amar este século presente, não amar este mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo é a cobiça deste mundo, não é do Pai, mas o mundo já é do maligno. Esta manhã quero ler a Escritura, pregar o Evangelho que está escrito, Evangelho sem fermento, Evangelho que Jesus anuncia a todos os homens, em todos os lugares, o Evangelho da cruz. A Bíblia fala no livro, as cartas que Paulo escreve, a mensagem da cruz é loucura, loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. A mensagem da cruz é loucura para os que estão caminhando em trevas, para os que estão caminhando inclementes, para os que estão, na verdade, distantes de Deus, mas é o poder de Deus para salvar aquele que crê. A mensagem da cruz é um evangelho de renúncia. A mensagem da cruz é um caminho de renúncia. Todos os homens que querem vir após mim, disse Jesus Cristo, precisam negar a si mesmo, precisam tomar a sua
sua própria cruz. Para seguir a Jesus, nós precisamos tomar a própria cruz. Necessário é renunciar a todo pecado, toda obra da carne, todos os desejos carnais do coração, a cobiça do coração, dos olhos, deve ser renunciado, a malícia, a maldade do coração, a impiedade deve ser renunciada. A cruz, Jesus disse, na verdade, a cruz é a renúncia. E se alguém quiser seguir Jesus, ele precisa tomar essa cruz. Precisa entender que tem que renunciar ao pecado. Se alguém quiser seguir Jesus, ele precisa entender que tem que renunciar toda a imoralidade e bebedeira, toda a idolatria e adultério, toda a feitiçaria e orgulho. A Bíblia fala, não se nomeiem entre vós, mas como eleitos e santos de Deus, se encontrem em espírito, em verdade, santificados pelo Pai. Jesus anuncia a todos e em todos os lugares, Atos capítulo 17, que se arrependam, porquanto Deus determinou o dia em que vai julgar este mundo. Este mundo vai ser julgado, foi determinado por Deus. E o mundo vai ser julgado por meio de Jesus Cristo, o varão que Deus determinou. Deixou certeza de que esse dia vai chegar, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso se preparem-se para o grande dia do encontro com Deus. O dia de encontrar-se com Deus será um dia de juízo, será um dia de acerto de contas. Por isso busca direitar os caminhos diante de Deus. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 3, endireitai as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor. Prepare o caminho para o Senhor, direita as veredas, porque eis que o dia vem chegando, ardente como chama de fogo, onde todos os soberbos serão destruídos, e como palha seca serão queimados todos os soberbos. Lá em Malaquias capítulo 4, todos os soberbos e todos os iníquos serão como palhas secas, queimadas. E assim necessário é que o homem arrependa-se do seu pecado. É necessário que toda criatura que se aproxima de Deus se afaste de seus pecados. A Bíblia fala que aquele que profere o nome de Deus, ele deve se apartar do mal, ele deve se apartar da iniquidade. E nós sabemos que pelo menos 80% da população confessa Jesus e proclama ou confessa o nome de Deus. Mas, porém, para que alguém possa ser achado em Jesus Cristo e assim possa ser salvo, não é necessário somente confessar Jesus, mas principalmente seguir a Jesus Cristo. Porque se alguém quiser, ou seja, seguir Jesus não é obrigatório, ninguém tem como obrigação. A questão é, se alguém quiser seguir a Jesus Cristo, ele precisa renunciar os seus pecados e assim tomar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Então é impossível você seguir Jesus e continuar se embebedando, tomando as suas cachaças, vivendo como bêbado. É impossível você continuar seguindo Jesus e continuar adulterando e falando, Deus me perdoa, mas você não teve arrependimento, não teve renúncia. É impossível alguém continuar seguindo Jesus com sentimento imoral, malfeitivo, vivendo como se tivesse tudo certo. Mas se alguém quiser seguir Jesus, a Bíblia fala, precisa negar a si mesmo. Ou seja, negar a si mesmo inclui negar as suas próprias vontades carnais. As vontades carnais são imoralidade, são paixões infames, são malícias, são adultérios, são bebedeiras, são orgulho, avareza, idolatria, mentiras, inimizade, são obras da carne, a qual vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E é o que muitos têm sido. Gálatas 5, versículo 18 está escrito:
acerca dessas coisas, as obras da carne. Os que cometem essas coisas estão distantes de Deus, estão separados da glória de Deus. Foi o que a Bíblia diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Isso Jesus declara quando, antes de assim ser crucificado, porque realmente o mundo sem Deus e sem Cristo, ele está destinado para o inferno, ele está distante, está separado, destituído da glória de Deus. Hoje é anunciado o Evangelho. E há quantos anos esse Evangelho é anunciado? Desde que Jesus foi crucificado, conta-se 2025 anos desde que Jesus ressuscitou. E assim esse Evangelho continua sendo ainda nos dias de hoje zombado, escarnecido e rejeitado por parte dos mesmos que dizem crer. Mas a Bíblia fala no livro de Filipenses, último capítulo, versículo final: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no em suas obras. Paulo fala em Filipenses: pelos quais eu vos declaro com lágrima nos olhos, do que os que na verdade são inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nas coisas desta vida, cujo qual Deus deles é o seu próprio ventre. Levam ao escárnio, ao vitupério, o Filho de Deus, por conta de sua incredulidade, por conta de suas condutas ímpias, totalmente abomináveis diante de Deus. Mas manda o Senhor a todos que se arrependam, porque vai chegar o dia em que todos terão que prestar conta, estarão diante do justo juiz para receber a sua sentença final, receber a sua sentença eterna. Por isso que a Bíblia fala: prepare-se para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Isaías 55, busque ao Senhor enquanto se pode achar, e volte a Deus enquanto Ele está perto. Deixem os ímpios os seus maus caminhos e venham se tornar a Deus, porque Deus é benigno. Está escrito no livro de João, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Jesus fala: meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira para fora e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra a qual vos tenho falado. Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o lavrador. O Pai, Ele tira aquelas pessoas que estão secas, que são como galhos secos, como varas secas, limpando a árvore para que ela dê mais fruto ainda. E assim, pela palavra qual Jesus tem falado, a mesma que está escrito aqui e que está sendo anunciado nessa manhã, a Bíblia fala que nós estamos limpos, ou seja, somos limpados pela palavra. A palavra, ela faz uma limpeza, igual a lavagem cerebral faz. A lavagem cerebral, ela tira os valores de Deus, tira a verdade de Deus e coloca o engano no coração das pessoas. A mesma coisa a palavra faz: ela tira o engano, ela tira as heresias, ela tira toda a iniquidade e as pessoas ficam limpas diante de Deus. A palavra de Deus tira todo adultério, toda malícia do coração, toda bebedeira, todo vício, para que as pessoas sejam limpas diante de Deus, para que elas estejam apresentáveis diante de Deus, não como condenáveis, mas como seres purificados em Jesus Cristo, para a aquisição da salvação.
coração. Aí Jesus fala, meu Pai é o agricultor, eu sou a videira. Se alguém está em Jesus, ele dá bom fruto. E os seus frutos honram a Deus. Se está em Jesus, os frutos são bons e os frutos honram a Deus. Mas se não está em Jesus Cristo, os frutos são maus e envergonham a Deus. Se alguém não está em Jesus, os seus frutos são maus, são frutos que envergonham a Deus. São frutos de perversidade, perversão, malícia. São obras da carne, são coisas abomináveis diante de Deus, a qual declara em Gálatas 5, as obras da carne e imoralidade. Se alguém não está em Jesus, o coração é imoral, o coração é malicioso. Se não está em Jesus, o coração é adúltero, é mentiroso. Se não está em Jesus, o coração do homem ele é corrupto. E as pessoas elas vivem caminhando distante de Deus, caminhando para o inferno, porque não podem produzir frutos, porque não estão em Jesus Cristo. Mas assim Jesus fala, que está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Essa palavra de Jesus Cristo que tem tudo a ver com a eternidade. Usa como exemplo a videira e os seus galhos secos para comparar com homens, pessoas que na verdade estão mortos espirituais, que estão na verdade distante de Deus, que estão vivendo como seres ímpios, sem obediência, sem continência a Deus, sem sujeição a Deus, estão destituídos da glória de Deus, caminhando para o inferno. Jesus fala assim que a videira verdadeira é Ele, ou seja, nele nós devemos estar, porque Ele é a única videira verdadeira. E assim, se alguém está em Jesus Cristo, ele dá bom fruto. Mas se alguém não dá bom fruto, é cortado desta videira como um galho seco. E assim como faz o lavrador, ele tira os galhos secos e separa os galhos secos para serem queimados, assim Jesus também faz com as pessoas que são galhos secos, são sem frutos diante de Deus, são separados para serem queimados, como fala lá no livro de Malaquias, no capítulo 4. Livro de Malaquias 4, Jesus fala que não deixará sobrar nem raiz, nem ramo, mas para aqueles que temem ao seu nome surgirá o sol da justiça. Para aqueles que temem ao nome do Senhor, Jesus virá como o sol da justiça. Para aqueles que não temem a Deus, ele será o justo juiz, lançará no fogo como palha seca, para serem queimados, para serem como brasas no fogo do tormento, aqueles que não produzem frutos diante de Deus. A palavra do Senhor declara que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Livro de Mateus, produzam frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não sejam presumosos, não presunçais, não sejam presunçosos, não presumais de vós mesmos, mas antes arrependam-se, para que possam ter a remissão dos vossos pecados e o tempo do refrigério.
alguém está em Jesus Cristo, ele produz bons frutos. Lá em Mateus capítulo 3, são frutos dignos de arrependimento. A mensagem de Jesus Cristo. Porque aqui não aceita pessoas foragidas. Entra no chão, que eu te falei, mano. Você viu? Pega a minha boca ali. Não aceita, não aceita. Olha só, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Seu nome, quando Deus falou isso aí, vamos pelo nome, mano. Você não sabe, mano, o seu nome? Em João capítulo 15, Jesus ele fala, no capítulo de número 3, arrependei-vos, produzam frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, não sejam presunçosos, não tomem as decisões de forma presunçosa, mas antes arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Em João 15, Jesus ele é a videira verdadeira. Jesus usa uma ilustração de uma forma bem clara acerca do grande juízo de Deus. Uma árvore, ela é podada, é tirado os seus galhos secos. Esses galhos secos são tirados para um lado, são separados para serem queimados, porque eles não dão frutos, eles não servem para nada, senão para fazer brasas de fogo, senão para fazer fogo. E assim, Jesus fala, sem mim, se não estiverem em mim, não produzirão frutos, não produzirão bons frutos. E assim o Pai que está em mim, ele tira para fora esses galhos secos, para que aqueles que estão em mim possam produzir bons frutos. E assim Jesus ele fala, as varas que em mim estão, essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A mensagem de João 15, na verdade, é como as parábolas que Jesus contava, porque abertamente nem todos compreendiam as parábolas de Jesus. Mas Jesus fala a vocês, aos discípulos, aos seguidores de Cristo, é dado o entendimento, é dada a compreensão, é dado o compreender para aqueles que aplicam o seu coração a buscar a compreensão. Ou seja, a compreensão da palavra de Deus não é dada a líderes somente, pastores somente, presidente, bispo, cardeais, padres, mas a compreensão da palavra de Deus é dada àqueles que buscam, àqueles que pedir, receberá, aquele que buscar, encontrará. Jesus falou no livro de João que o Espírito de verdade, a qual ele nos enviou, nos ensinará, nos guiará, nos fará lembrar de todas as coisas, nos fará lembrar de todas as coisas e nos ensinará diante de Deus. A palavra do Senhor está sendo anunciada aos moradores da terra, porque pouco tempo lhes resta, sabendo que o dia já está próximo, como já chegando a hora final, e já prestes a se apresentarem diante de Deus, para prestar contas, sabendo que aquele dia o Senhor Deus será o justo juiz, sabendo que aquele dia o que há de vir virá e não tardará. Por isso arrependam-se, direitai os caminhos, preparai o caminho para o Senhor e direitai as veredas diante de Deus. Não adianta somente crer em Deus, não adianta fazer parte de uma denominação religiosa ou ter uma religião sem estar em Jesus Cristo. Nada o homem pode fazer. O que nós temos são apenas
pessoas que têm cultivado um costume religioso, mas Jesus não nos foi dado como uma tradição, como costume. Jesus foi nos entregue como o verdadeiro caminho a ser seguido, como o verdadeiro caminho e único caminho a qual conduz a Deus o Pai. Sem Ele nada nós podemos fazer, ou seja, sem estar em Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada que glorifique a Deus. Se não estiver em Jesus Cristo, verdadeiramente arraigados em Jesus Cristo, como uma verdadeira raiz de uma videira, nós não podemos fazer nada que honra a Deus. E assim os seus frutos são frutos de perdição, são frutos maus, são frutos de uma árvore seca, de uma árvore morta. Você passa por alguns lugares e você vê diversas árvores. Você vê uma árvore pelo seu fruto. Você vê aquela árvore e passa ali, ela é um pé de manga. E aí você vê aquele tanto de manga, você pensa, essa árvore é frutuosa. Mas aí quando você vai provar daquele fruto, e aí você percebe que aquele fruto, na verdade, ele é ruim. Você não encontra frutos bons. Igual Jesus quando foi naquela figueira comer dos figos. Aquela árvore estava ali ocupando espaço inutilmente. Jesus queria comer um fruto daquela árvore, porque tinha fome. Mas ele disse, e amaldiçoou aquela figueira, porque aquela figueira, ela não tinha fruto, ela ocupava espaço inutilmente. Aí Jesus fala, cortai-a, porque ela ainda ocupará espaço inutilmente. A árvore é conhecida pelo seu fruto. A árvore boa produz frutos bons. E você sabe que os frutos são bons quando você prova deles. Quando você experimenta dos frutos, você sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Se a árvore produz frutos doces ou frutos que na verdade não são aprazíveis. E assim são os homens diante de Deus. Deus, ele prova os seus frutos e ele vê se seus frutos são bons. E ele vê se seus frutos são maus. E se seus frutos são maus, ele, na verdade, ele corta pela raiz. Só que na mensagem de João 15, Jesus está sendo longânimo, porque se uma pessoa está em Jesus, não está em Jesus, e ela não assim consegue estar produzindo fruto para Deus, Jesus ele fala ainda que necessita jogar adubo e precisa ser regado esta árvore, esta semente, para que ela venha produzir ainda frutos e ainda ela possa se salvar, e ela ainda possa se salvar e ainda possa produzir fruto para Deus. João 15, Jesus fala, se na verdade vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e também permanecereis no meu amor, se guardardes minha palavra. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se guardardes as palavras de Deus, ou seja, se praticar as palavras de Deus, permanecerão no verdadeiro amor a Deus. Essa geração fala muito sobre o amor de Deus, mas eu pergunto, você sabe o que é realmente o amor de Deus? Amor de Deus não é concordância com o pecado, amor de Deus não é aceitação do pecado, amor de Deus não é uma falta de confronto com o pecado, não é respeitar os pecados, isso não é amor de Deus, isso é ira, isso é paixão infame. Mas segundo a Bíblia, se permanecerdes nas palavras de Deus, verdadeiramente permanecerão
do amor de Deus. E assim, se guardares minha palavra, disse Jesus, eu estarei em vós. João 14, Jesus fala isso no versículo 23. Se guardares minhas palavras, eu permanecerei em vós. Jesus fala, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E assim eu e meu Pai viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele e faremos morada dentro dele. Mas se vós assim não me amam, certamente não guardarão a minha palavra. João 14, 24. Alguém não ama a Deus, não pratica as palavras de Deus. Isso se descobre quem realmente ama a Deus. Será que você tem amado a Deus verdadeiramente? Quem ama a Deus pratica a palavra de Deus. Quem ama a Deus não é leviano com a palavra. Muitos são levianos com a palavra e dizem amar a Deus, dizem que não precisa levar o pé da letra, dizem que não faz necessário conhecer o que está escrito, frequentam cultos, frequentam missas, entra culto, sai culto, entra missa, sai missa e continuam produzindo frutos maus diante de Deus, e continuam vivendo na mentira, e continuam vivendo na embriaguez, e sendo adúlteros e maliciosos, não produzindo frutos para Deus, mas sendo como galhos secos, prestes a serem lançados no fogo. É igual Jesus falou no capítulo 7 de Mateus: nem todos os que me dizem Senhor herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, a qual está no céu. Ou seja, nem todos que estão invocando o nome de Jesus estão em Jesus Cristo verdadeiramente, mas aqueles que estão em Jesus Cristo verdadeiramente fazem a vontade do Pai. Ou seja, nem todos que estão dentro de um templo ali dizendo que são filhos de Deus, realmente estão fazendo a vontade do Pai. Há muitos que estão, na verdade, cheios de engano em seu coração e precisam se arrepender. Precisam se arrepender do erro, precisam se arrepender do adultério, da hipocrisia, da mentira, da avareza, a ganância hoje. Ela tem, na verdade, habitado muitos corações dos mesmos que dizem que são evangélicos, que dizem ser católicos, são pessoas avarentas, fazem campanha para ser próspero, para Deus dar em dobro, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, mas na verdade Deus não é barganhador. E essas pessoas na verdade estão cheias de ganância, e os frutos na verdade são frutos maus e vergonhosos diante de Deus, são frutos de um galho seco, de uma árvore seca, de uma árvore morta. Porque a árvore morta ela só tem o quê? Folhas secas caindo e galhos secos prestes a serem cortados e serem queimados. Mas uma pessoa que é frutuosa diante de Deus, justiça, verdade, benignidade, gozo, paz, mansidão, temperança, essas coisas acompanham ele. Conforme está escrito em Gálatas 5, nós temos que ter os frutos do Espírito. Temos que ter os frutos do Espírito. Quantas pessoas que são evangélicas e não têm os frutos do Espírito, têm os frutos de árvores secas? Quantas pessoas que são católicas e não têm frutos do Espírito? Quantas pessoas religiosas que na verdade não têm frutos do Espírito? Lê Gálatas 5, você vai descobrir o que é fruto do Espírito. Está lá no Gálatas 5, versículo 18. São mansidão, temperança, paz, gozo, verdade, justiça, amor, benignidade, paz do Espírito. São 9 frutos e a Bíblia fala contra esses frutos nós não podemos. Mas as obras da carne são inimizade, feitiçaria, bebedeiras, mentira, orgulho, idolatria, imoralidade, malícias, contendas, invejas, divisões. São obras da carne. Disso você conhece uma pessoa que está dentro de uma denominação e que não tem Deus, e você conhece uma pessoa que está dentro de uma denominação e tem verdadeiramente a Deus. Isso você conhece um evangélico que está caminhando para o inferno e um católico que está caminhando para o inferno. Se ele está em Deus, os frutos são conforme aquilo que fala em Gálatas 5. Mas hoje você vê totalmente contrário. As pessoas se orgulhando: eu tenho 30 anos de religião, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou católico com muito orgulho. Aí você vai ver os frutos. Quais são os frutos?
arrogância no coração, soberba no coração, orgulho no coração, uma língua mentirosa, um coração cheio de ódio. Aí você olha em casa assim, esses não são os frutos de Deus, esses são os frutos de alguém que não está em Deus, de alguém que na verdade está vazio de Deus. Aí eu pergunto, adiantou a vida inteira você frequentando templos e não praticando a palavra de Deus? Porque em Tiago 1:22 fala, não sejam somente ouvintes, sejam praticantes da palavra de Deus. Porque se alguém somente é ouvinte e não praticante, engana a si mesmo. Engana a si mesmo. Tem muitas pessoas que fazem parte de religiões e lutam para poder cumprir a palavra de Deus. Elas lêem a Bíblia. Porque se não lê a Bíblia, não tem como você cumprir a palavra de Deus. Que palavra você vai guardar se você não conhece? Se você não conhecer a palavra de Deus, que palavra você vai praticar? Porque lá no livro de Romanos também fala, no capítulo 1, como não se importaram de buscar conhecer a Deus, Deus assim os entregou a tais caminhos para desonrar a si mesmo. Ou seja, as pessoas que não buscam conhecer a Deus, elas estão entregues ao erro, desonrando a si mesmo, desonrando a Deus através de seu próprio corpo. A palavra você vai guardar a palavra do Padre, não a palavra de Deus, a palavra do pastor e não a palavra de Deus, a palavra dos médios, Pai de santos e não a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. E sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Ou seja, sem Cristo nada podemos fazer de maneira que Deus seja glorificado, de maneira que Deus seja honrado. Sem Jesus você faz tudo que é desonroso e vergonhoso a Deus. Sem Jesus, na verdade, as pessoas fazem tudo quanto é impuro diante de Deus. Cheio de inveja, cheio de malícia, cheio de contenda, cheio de mentira. Assim são os caminhos de um homem mau que está distante de Deus. Cheio de avareza, ganância. Esses são os frutos de alguém que está distante de Deus. De alguém que na verdade não está edificado em Jesus. Os frutos de alguém que não faz parte de Jesus Cristo, que não é na verdade um galho da videira de Cristo. Seus frutos são maus. Coração cheio de avareza, ganância e soberba. São frutos que acompanham pessoas que estão distantes de Deus. Cheio de palavras torpes na sua língua. São frutos de uma pessoa que estão distante de Jesus. Aí fala que é católico, aí fala que é evangélico, mas está cheio de palavras torpes na ponta da sua língua. Está cheio de palavras imorais, cheio de palavras de baixo calão, cheio de palavras, na verdade, vergonhosas a Deus. Mas as pessoas estão se orgulhando por terem uma religião, mas devem se alegrar pelo seu nome, está inscrito no livro da vida. Jesus falou, alegre-se pelo seu nome, está inscrito no livro da vida. Seu nome deve estar inscrito no livro da vida, porque se não tiver, naquele dia, serão gritos de choro, serão gritos amargos. Se seu nome não estiver inscrito no livro da vida, aquele dia não vai adiantar falar, Senhor, eu fiz em teu nome maravilhas, Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas, Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome fizemos muitas coisas, mas Ele dirá, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. Serão as últimas palavras ouvidas da boca de Jesus. As pessoas querem ouvir da boca de Jesus, vinde a mim. Quer ouvir Jesus dizendo para ele, olha, vem para cá, entre no gozo do seu Senhor, mas elas não querem fazer a vontade do Senhor. Só que a única forma de entrar no gozo do Senhor, na vida eterna, com Cristo, é fazendo a vontade de Deus. A mesma Bíblia, a Bíblia, qual eu carrego, a qual você tem acesso a ela, ela diz quem será salvo.
mas também vai dizer quem será condenado. A Bíblia diz, e nós lemos lá no livro de Mateus capítulo 7, onde Jesus fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quem que herdará o reino dos céus, segundo Jesus falou? Os que fazem a vontade do Pai. Aí eu pergunto, você tem feito a vontade do Pai? Porque os salvos serão os que fazem a vontade do Pai. Quantos têm feito a vontade do Pai? Os salvos serão aqueles que têm feito a vontade de Deus. De quem você tem feito a vontade? De Deus, o Pai ou do diabo? Porque Jesus fala que lá no livro de Mateus, acerca dos fariseus, fala assim: vocês têm como pai o diabo, vocês querem satisfazer a ele. Eles falavam: não, nós somos filhos de Deus e nós somos servos de Abraão. Jesus falou: não, na verdade vocês têm como pai o diabo, vocês satisfazem a ele. E desde o princípio ele nunca se firmou na verdade, falando a mentira, ele fala daquilo que é próprio dele. Mas muitas pessoas têm feito a vontade do diabo e não a vontade de Deus, e acham que estão fazendo a vontade do próprio coração, mas na verdade estão fazendo a vontade do diabo. Como que você acha que o diabo ele fez o homem pecar? Foi semeando no coração. A vontade do coração do homem faz com que o homem sirva o diabo ou a Deus. Ou serve a Deus ou serve o diabo através das suas ações, de suas escolhas. Por isso que Jesus fala: guarda o coração. Lá em Provérbios, guarda o coração, porque o coração é a entrada e saída da vida. Ou seja, pelo teu coração entra Deus ou entra o diabo. E pelo teu coração vai ser semeada a semente da maldade ou a semente de Deus. Pelo teu coração vai ser semeado aquilo que glorifica a Deus ou que na verdade desonra a Deus. Porque tem a semente de Deus e a semente do maligno. A semente do maligno ela foi semeada no mundo, disse Jesus. Mas a semente de Deus ela está sendo semeada desde que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se conta 2025 anos desde que essa semente está sendo semeada pelo mundo afora. Mas como disse Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou-se o braço forte do Senhor, porque foi subindo como raiz de uma terra seca, e os seus renovos, a raiz do Senhor, ela deve estar na vossa alma, a fim de produzirem frutos dignos de arrependimento. Jesus fala: sem Ele não podemos fazer nada. Ou seja, nada do que glorifica a Deus, nada do que honra a Deus. Você vê as pessoas que não estão em Jesus, os seus frutos são maus, as suas obras são de malícia, os seus caminhos são de adultério. As pessoas estão vivendo na imundície do pecado, se embriagando, se drogando, como seres irracionais, levados para o erro e para a morte. Como seres irracionais, sendo levados para a morte e para a condenação, estão